E a multinacional Nutron Cargill divulgou agora, em dezembro do mês passado, a terceira edição do seu benchmarking sobre os números obtidos em fazendas que fazem engorda intensiva, só que em regime de pastagem. A pesquisa é uma referência à safra passada, 21-22, e analisou os índices zootécnicos de mais de 310 mil animais de todo o país, gado engordado em pasto, como eu disse, com o uso de suplementação adicional no coxo. A empresa criou, pessoal, uma metodologia de avaliação técnica e operacional, identificando os 11 hábitos do pasto considerados essenciais e altamente ligados à eficiência produtiva e econômica das fazendas. 39 propriedades de pecuária de corte participaram do estudo. E para saber quais foram os índices apurados nestas fazendas e onde estão os gargalos para quem pretende terminar a sua boiada em semi-confinamento, eu recebo ao vivo hoje aqui no estúdio o zootecnista formado pela Unesp, André Brick, ele que é gerente nacional sul da companhia. André, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Obrigado pela visita aqui ao Canal Rural. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está assistindo esse brilhante programa aí todos os dias para os pecuaristas e consumidores aí do nosso Brasil. É uma satisfação enorme estar aqui trazendo um pouco do trabalho que foi coletado aí por todo o time da Nutron Cargill, o time ProBeef aí, que fez esse belíssimo levantamento de mais um ano da nossa pecuária em pasto aí. Eu já acompanho, acho que foi a sexta edição do semi-confinamento, do confinamento em si, né? De vocês, né? Vocês têm um benchmark de confinamento. Perfeito. O benchmark de confinamento, nós estamos indo agora para a sétima edição. Para a sétima edição já. Sétima edição, onde a gente ultrapassou na última 1 milhão de cabeças. O benchmark de pasto, ele é mais recente, mas tivemos... É a terceira edição. Terceira edição. E estamos vindo agora, esse próximo ano agora de ciclo de safra, iremos para a quarta edição. E agora vamos discutir um pouco aqui o que foi mais conseguimos avançar muito no número de cabeça, no número de propriedade e o principal, né, aumentando a produtividade e rentabilidade dos nossos clientes e produtores. Né? Essa ideia de vocês de fazer um levantamento, saber o que anda acontecendo com os semi-confinamentos do Brasil, ela apareceu em virtude desse crescimento desse sistema de terminação intensiva em regime de pasto, né? Porque está crescendo muito no Brasil e eu tenho informações de que o mesmo número de animais confinados já temos o mesmo número de animais semi-confinados aqui no Brasil. É isso mesmo? Cerca de 7 milhões ao ano. Perfeito, Mauro. Eu acho que nós vivemos aí nos últimos anos na pecuária nacional uma boa pressão de cada vez mais termos animais jovens ao abate, né? Nos tornamos aí uma referência mundial em exportação e isso, olhando para o lado produtivo, nós precisamos ter sistemas crescendo, não só de confinamento, o qual vem um crescimento nos últimos anos. Esse último ano, em virtude de todo o cenário de ciclo pecuário, temos uma leve retração em confinamento, porém, o gado semi-confinado, a gente tem uma limitação em termos de levantamento nacional de saber exato, né, o que nós temos exato de animais semi-confinados, até porque nós vamos de suplementações de 0,8% até 2% do peso vivo. Porém, nós notamos sim um aumento muito expressivo e isso tende a se aumentar muito em função dessa pressão de animais jovens, animais bem terminados e levando uma melhor carne para o consumidor brasileiro e também para a exportação. Aproveita e tira essa dúvida minha aí, uma dúvida minha e de muitos pecuaristas de todo o Brasil. Você falou que o semi-confinamento ele varia de 0,8% do peso vivo até 2% do peso vivo ao dia, né, de oferecimento de suplemento em regime de pasto. Muda de nome? Que estratégia muda de nome? Porque tem o tal de confinamento expresso, semi-confinamento, TIP. O pecuarista fica confuso lá em casa. Bom, Mauro, nós gostamos de subdividir isso aí da seguinte forma. A suplementação de 0,8% até 1,5% do peso vivo, nós caracterizamos ela sim por um semi-confinamento. Esse é o semi. Né? Tá. Ainda há um consumo relevante e expressivo de forragem junto no consumo total do Isso aqui é indivíduo. indicado para quem tem aquela pastaria verde, bonita. Claro, evidente que faz um rotacionadão. exatamente. E tal. E o pasto, e quando a gente vai para suplementações acima de 1,5% do peso vivo, a 2%, nós usamos a terminologia de TIP, que é terminação intensiva em pasto. Ou seja, quando eu baixo minha suplementação, é evidente que o impacto da qualidade do pasto
ela é maior na performance dos indivíduos. Quando eu aumento a suplementação, eu tenho um menor efeito da pastagem. Essa TIP aqui, então, ela seria recomendada para quem quer uma engorda mais rápida ou para quem está com problema de falta de pasto. Pode ser também, né? Exatamente. A TIP a gente consegue, em determinados sistemas, performances muito similares a um gado confinado, né? E conseguimos aumentar a produtividade de arroba por hectare e com isso conseguir índices, obviamente, quando a gente olha área e animal, nos índices produtivos maiores. Maravilha. Bom, vamos falar agora sobre o benchmark Pasto ProBif, né? 2021-2022. O que vocês conseguiram apurar nesse último levantamento? Lembrando que foram 39 fazendas do Brasil inteiro, né? Perfeito. Esse benchmark, importante a gente frisar, Mauro, que essas 312 mil cabeças que nós temos em 39 fazendas, clientes, parceiros nossos, esse benchmark a gente leva em consideração a qualidade da informação que é coletada lá no dia a dia por essas propriedades, né? Por exemplo, que tipo de informação que vocês buscam lá? Se esse pecuarista ele tem a pesagem dos animais, se ela é feita em momentos estratégicos para saber o ganho de peso em suplementação, ou em engorda, ou em cria, ou em recria, se essa fazenda controla o consumo de suplemento, né? São os dois principais pilares. Se ela faz uma gestão do número de cabeça, um inventário de rebanho, ou seja, com isso nós conseguimos ter qualidade e acurácia na informação. Evidente que no Brasil nós temos mais de 200 milhões de cabeça, um N enorme de fazendas, porém a gente vem todo ano, e os pecuaristas também, tentando buscar cada vez mais informações coerentes, com acurácia, para que aqui seja levantadas as informações. Então é importante deixar todos os ouvintes aí muito cientes que aqui estão 39 fazendas, a quais a gente tem muita segurança na informação. Maravilha. Está aqui a descrição geral desse terceiro benchmarking da Nutron Cargill, pessoal. Avaliou 39 propriedades rurais, tá, de semi-confinamento no Brasil, totalizando quase 312 mil cabeças. Tamanho médio, você está querendo dizer o que com tamanho médio? Tamanho médio se diz aí o tamanho médio da propriedade, né? 8 mil hectares, mais ou menos. 8 mil cabeças. 8 mil cabeças. Então, cada uma dessas propriedades aí tinha em média lá 8 mil animais. Passo próximo aí, ó, vamos mostrar os resultados, o que eles conseguiram apurar de informações dessas fazendas que trabalham com semi-confinamento. E, é claro, na sequência, o próprio André, junto com a equipe da Nutron, eles acabaram tendo um panorama, né, dos gargalos para a fazendeirada e que serve para o resto do pessoal que está nos acompanhando nesse exato momento. Vamos lá. Sistema produtivo, sistema de pastejo, explica para a gente, André. Perfeito, Mauro. Bom, nesse benchmark a gente avaliou todo o ciclo sistemas produtivos em pasto, ciclo completo, cria, recria, engorda, né? Então nós temos todos os animais lá no consumo de suplementos na fase de cria, na recria e na terminação, desde consumo de suplemento, proteico energético e ração. A maior base, né, se concentra em recria e engorda, que são fazendas que têm umas informações mais coerentes na mão. E também a gente não pode deixar de destacar a cria, que no nosso cenário nacional sempre foi o sistema produtivo mais negligenciado, com o uso de tecnologias e controle de gestão, e isso vem se mudando ao decorrer dos anos. Nós tivemos aí nos últimos anos uma valorização alta de bezerro, isso tem mudado o perfil do criador, tem investido mais em tecnologia. Claro que nesse momento, como você bem citou já no primeiro bloco, nós temos uma oportunidade de compra em função de um ciclo pecuário, porém, quando a gente faz a conta de uma fazenda de cria com alta tecnologia ou uma fazenda de cria de baixa tecnologia, a diferença, né, na lucratividade do bezerro desmamado, ela chega a ser de R$300 a R$500 numa fazenda de cria com alta tecnologia. Senhora. E dinheiro, hein? É muito dinheiro. Então, nós acreditamos muito que a cria ela já está em processo de transformação, e isso, os dados do benchmark mostram bem, como a gente pode ver na fase de cria aqui. O perfil nutricional perfil nutricional. Então aqui nós temos na cria, né, águas, transição e seca, qual é o perfil de suplemento que é usado nessa categoria. Bacana, hein? Um percentual muito legal na época das chuvas lá, mais da metade das fazendas usam mineral aditivado. Exato, esse é o ponto que eu gostaria de destacar, Mauro. É claro que a suplementação com sal, somente sal mineral, né, ela teve um benefício histórico aí
no nosso passado, mas hoje quando a gente olha as fazendas de cria, no período de água, aqui no benchmark 60% usando mineral aditivado, ou seja, colocando um aditivo na jogada, um suplemento que atende todas as exigências da vaca, mais o aditivo, Que aditivo, isso proporciona. Na nossa linha, nós usamos um panorama de aditivos. Na nossa escolha na cria, a gente usa bastante Lasalocida. Ah, tá. Certo? Entendi, Que é o aditivo escolhido para a fase de cria, que tem uma correlação muito alta com a parte reprodutiva de se tornar mais ossos viáveis para a reprodução. Durante a cria, né? Isso. Que envolve também já depois o nascimento da bezerrada até o desmame, né? Perfeito. Envolve também. Perfeito. Ali vai também. A fase de cria ela contempla desde a gestação até o desmame. Até o desmame. Após desmames, nós entramos na fase de recria. Na recria, Na já recria, cai 15 pontos percentuais. porém, aí aumenta da- o uso de cultivado. proteico e proteico energéticos, né? Ou Exatamente. seja, a visão do pecuarista em usar um mineral, praticamente nós não temos uma participação de mineral, de linha branca, né? A gente já está indo para quê? Um mineral aditivado na recria ou um proteico energético, ou seja, a preocupação dos pecuaristas em acelerar essa fase, né? Que é uma fase de tirar lá de 200 quilos, levar esse animal para próximo de 360, encurtar esse espaço e ter maior eficiência durante a recria. E na engorda? E na engorda, acho que o que chama muito atenção, né, com esse aumento do semi-confinamento, da terminação em pasto, nós temos uma participação muito expressiva de energético, de ração dentro do sistema, né? Então a gente ainda tem sim uma parcela importante de engorda com proteico energético, como mostra ali 41%, que é muito estratégico em período de águas. E na seca, obviamente, a gente aumenta esse consumo da ração, porque é o período de maior desafio de pastagem, onde esses animais eles acabam sendo terminados. Eu acho que poderia dar um gás nessa parte de energético e ração aí, nessa pessoal durante a seca engordando o boi. Se bem que o proteico energético ajuda bastante, mas desde que o cara tenha feito o dever de casa no período das águas e tenha uma oferta de forragem para o período da seca, né? Sem dúvida. Me permita rapidamente, pessoal, eu tenho uma enquete do dia. O pessoal da produção está me pedindo aqui para poder dar um toque aí. Coloque rapidamente a enquete do dia, participe conosco. Você já fez semi-confinamento aí na sua fazenda, pessoal? E aí, já fez? Acha viável? Participe conosco, hashtag sim, acho viável, Mauro. Ou hashtag não, eu não acho viável. No final da entrevista com o André, eu quero mostrar o resultado. Deixa eu mandar um abraço rapidamente pro pessoal aqui, no mundo inteiro acompanhando a gente. Grande Pacheco, lá de Porto Velho, Rondônia. Obrigado pela audiência. Professor Gilberto, da Unesp de Botucatu, muito obrigado pela ilustre audiência sua. O Márcio Santos, de Redenção no Pará. O William Tunes, lá de Portugal, está nos acompanhando. O Liron Medeiros, de Patos de Minas. O Antônio Silva, de Guaíra, Paraná. O Zé Camilo, de Salvador. Suzana Garcia, lá de Araguaína, Tocantins. Quais as inovações identificadas no semi-confinamento? Ele vai contar daqui a pouquinho para a gente. Suzana, para o Renato Mariani, de Cotegipe, Bahia. Paulo Guedelha, lá do Maranhão. Cleverson Machado, de Goiânia. Marcelo Aribe, ele é cliente Cargill, lá em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. O Rodrigo, de Colorado do Oeste, Rondônia. O Carlos André, de Uberlândia. O meu amigo Antônio Campbell, ele que é o ilustre integrante do Fazenda Nota 10, está nos acompanhando. E para o Edson Martins, está acompanhando o Giro do Boi lá de Boston. Obrigado pela audiência, todo mundo, viu? Eita. Gente. Pessoal da Fazenda São Manuel também, obrigado aí pela audiência. Pessoal da Bahia, Vitória da Conquista, todo mundo ligadinho. Bom demais. Olha só o que deu o resultado, abre na tela aqui, ó, por região. É aqui que eu falei agora há pouco, meu amigo Rodrigo, lá de Marabá, no Pará, o gargalo para o pecuarista paraense que está tá vendo a gente agora nesse exato momento, André, sobre a diferença do semi-confinamento, a produtividade do semi-confinamento no Pará em relação ao Sudeste. Explica pra gente esse gráfico aí, esses números. Ótimo, Mauro. Bom, aqui nós temos como está distribuído esses 39 clientes, né, no nosso Brasil inteiro, onde a gente atingiu aí, né, com essas 39 fazendas, uma produção de 12 arrobas hectare ano, né? No Brasil a gente tem uma média aí, algumas pesquisas de 4 arroba, então para ver a magnitude da condição dessas fazendas que estão aí, fazendas realmente produtivas, né? 12 arroba hectare ano, com GMD global de 628 gramas, que também é muito, muito expressivo, né? Aí quando a gente olha a regional, é evidente que aqui estão apenas as 39 fazendas, né? Isso
pode se mudar quando está olhando, mas em determinada região tem um rebanho muito maior disso, é que provavelmente essas fazendas não estão aqui e isso que acaba mudando um pouco a informação, muito no que eu falei no início, que a gente tem que ter segurança na informação. Me chama muita atenção, me perdoe, eu quero que você fale rapidamente da diferença da produtividade obtida no semi-confinamento nas fazendas do Sudeste brasileiro em relação ao Norte Central ali, basicamente o estado do Pará, mas repare que o suporte de UA, o respeito à fisiologia do capim dos pecuaristas do norte de Goiás, de 0,88 unidade animal por hectare, lembrando que uma UA representa 450 quilos de peso vivo. Olha o quanto que esse pecuarista que respeita o capim dele obteve em termos de produtividade. 10,69 arrobas, quase 11 arrobas por ano. Perfeito. Cabeça ano. A maior produtividade foi obtida no norte de Goiás, né? Exato. Fica à vontade para essa colocação. Acho que a diferença nossa aí, Mauro, que você conversou antes aí com o Rodrigo e a gente vê essas informações no benchmark, quando a gente pega a região sudeste ali com 9,64 arroba cabeça ano, com 18 arroba por hectare ano, nós temos uma influência muito forte nessas regiões do semi-confinamento e do TIP, né? E isso favorece a produção por área maior. Enquanto no norte central, a gente tem uma lotação abaixo, a lotação alta, porém uma produtividade menor, muito em função que ali não tem o sistema intensivo dentro dessa base de dados. Então aí chama o que nós havíamos falado há pouco, a oportunidade, né, de todas as regiões de adotar a tecnologia de engorda em pasto. Entendi. Né? E aí quando você pega o norte goiano, uma produtividade muito alta, né, e isso aí realmente por conta dessa... Foi o recorde, né? Foi o recorde da... Norte de Goiás, sim, bombando no semi... Eles acertaram na mosca lá, como é feito um bom semi-confinamento. Acho que dois pontos também, né, Mauro, que você tocou muito bem, a correlação do manejo de respeitar o capim, saber o que a sua fazenda realmente suporta, explorar ela ao máximo, né, ter um manejo na sua mão e conseguir índices do que você tem na mão realmente. É verdade. Bom, aí durante esse benchmarking, o pessoal da Nutron resolveu também criar uma metodologia. Aí eles descobriram os 11 hábitos dos sistemas altamente eficazes de uma fazenda de semi-confinamento. Queria que você falasse, tem que ser rápido, tá? 30 segundos de cada um deles. Tá? Reforma e recuperação de pastagens. Bom, aí, Mauro, importante só dar esse é uma metodologia que a gente começou com 7, já fomos para 11, amanhã talvez seja 15 ou 20, né? Que é dentro da porteira, quais são os principais critérios que a gente tem que analisar. Os pecuaristas das 39 fazendas responderam e deram uma nota de 0 a 10 como eles estão em cada quesito. Reforma e recuperação de pastagem. Se você não tem uma programação da sua área, né, da sua fazenda, quais as áreas prioritárias que você tem que reformar ou recuperar, que são coisas distintas e existem investimentos diferentes, isso desfavorece você ter índices produtivos altos. Então aí quando a gente pode ver a média, né, os pecuaristas responderam como nota 5, um potencial ainda de melhora, né? Entendi. Aí vai passando manejo de pastagem, vai falando um pouco manejo de pastagem, acho que muito ligado ao qual sistema de pastejo você adota, rotacionado, rotativo. Rodar melhor, funciona melhor. Exato. Rotacionado, alternado ou contínuo. Contínuo não é muito bom, não é? Depende do sistema e a região, né? Tem regiões que a gente não consegue adotar o pastejo alternado e rotacionado, como as regiões de Pantanal, por exemplo. Não tem jeito, tem que ser. Mas tem como manejar isso de que jeito? Entrada e saída. Mesmo sendo contínuo, uma das principais ações aí é ter o ajuste de lotação de acordo com a altura e do seu capim, né? Sanidade nem se fala, né? Eu já abri o programa hoje falando do problema de raiva detectada aí em várias regiões. Sem Pantanal, Mato Grosso, Pará. Tem que cuidar da saúde do gado. Quem é que vive sem saúde? Ninguém. Exato. Acho que sanidade, a gente pode colocar aí que isso dentro de um sistema produtivo, é um custo não tão elevado e extremamente importante para você ter uma segurança. No máximo 5% do custo de produção. Exato. No máximo. Eu gastei muito. Você gastou 5% para produzir um boi. Estrutura física, aí a gente está olhando muito estrutura de coxo, qual o espaçamento de coxo que eu tenho, é adequado para o suplemento que eu estou usando, qual que é a distância da aguada, qual é a qualidade dessa aguada. Praça de alimentação Praça de alimentação.
E aí, então assim, é fundamental para que você tenha uma boa suplementação dos animais, você ter uma estrutura física adequada. Genética nem se fala, se não tiver genética não tem nada. O famoso boi ruim e o boi bom, todo dia lá ele custa igual, né? Então se você tiver uma genética adequada, você vai sair na frente. A apartação, que é um gargalo grande no sistema produtivo, a gente costuma deixar o boi lá, né? Boi de 300 com bezerro de 200. É exatamente interessante. A apartação, sabe por quê? Para você tratar exatamente daquele lote, ele tem que ser homogêneo, ele tem que ser padrão, né? Animal de 100 quilos tem que ser tratado com 200 quilos, 300 quilos, macho, fêmea, cruzado, F1, puro, tricross, cada um tem seu tipo de comida, né? Perfeito, André? Perfeito. Você vai acertar na suplementação e melhor, a sua estratégia da fazenda. Quando eu falar, agora eu vou fechar uns animais para terminação, eu sei quantos lotes eu tenho apto com peso pronto para entrar, né? Então a apartação aí é algo que tem melhorado, mas a gente ainda tem bastante a melhorar. Manejo diário. Manejo diário, eficiência de salga, de coxo. Se eu tenho que tratar todos os dias, depende dos suplementos, tem que ser diário. Se eu tenho que tratar 3 vezes na semana, né? O dia a dia realmente da operação. Planejamento forrageiro, aqui está muito aquilo que a gente usou de respeitar a condição da sua fazenda, do seu capim. Não adianta você querer lotar demais a sua fazenda, se você vai prejudicar a performance dos animais e o resultado. E se você também deixar ela com subpastejo, você vai ter uma oferta de capim lá sobrando e deixando de capturar tudo que ela precisa. Planejamento nutricional, a gente gosta muito de falar. Não é porque agora nós estamos nas águas que a gente não está pensando na seca, na transição e nas próximas águas. Porque a seca vai vir já. Ela vai chegar. É a única certeza. Hoje está todo mundo faceiro. O pecuarista está me assistindo agora, nos assistindo agora, tá feliz. Balela que o Mauro e o André estão dizendo aí, ó. Meu pasto tá bonito, tá lá, tô com cheio de boi lá dentro. Meu boi não tá tomando vento na canela. A seca vai chegar. A seca vai chegar. Perfeito. Junho, julho, agosto, você vai ver. Fala, puxa vida, por que eu não escutei aqueles dois lá? Não fiz uma reserva de capim, não preparei um fenozinho, não preparei uma silagenzinha, uma rocinha de cana, de capiaçu. Peraí. É isso aí. Planejamento nutricional, forrageiro, presta atenção, fazendeirada. Com certeza. Olha o serviço, né? Bem feito. Equipe de trabalho. Aí, Mauro, aí entra as pessoas, né? Isso é uma coisa que nós buscamos muito no dia a dia com os nossos clientes, treinar a equipe do nosso cliente, que é realmente quem está de frente com a operação e executa todo dia a tarefa. O resultado é muito em fruto disso, né? Pessoas é fundamental para o negócio. Maturidade gerencial, né? Aí tá a gente saber todos esses itens que nós estamos falando aqui nos 11 hábitos. Será que você, pecuarista, está pegando tudo isso, né? E fazendo realmente os indicadores, os KPIs necessários que vão trazer o resultado no final. E, por último, intensificação, né? Adubação, diferimento de pastagem, que nível de adubação eu preciso usar para ter uma lotação que eu desejo ter nas águas, que eu vou fazer depois na seca com esses animais, eu vou buscar uma terminação no pasto na seca, eu vou terminar nas águas. Então, assim, a intensificação ela está diretamente ligada também a um sistema altamente eficaz. Não tem como ter uma fazenda eficiente sem intensificação, né? É verdade. Bom, próximo, vamos rapidamente aqui, ó. Resultados zootécnicos para o sistema produtivo, GMD global de 742 gramas, né? Perfeito. Mauro, aí... arroba por hectare deu 15. Boa. Aqueles números que a gente mostrou no início de 12 arrobas por hectare ano, 7 arrobas por arroba cabeça ano e 628 de GMD global, aqui é só estratificado por cada sistema, aonde obviamente a gente tem na recria e na engorda os melhores índices, né? Que ali a gente tem a engorda tanto em pastejo, né? Com proteico energético, com mineral ativado, e temos também a engorda com semi-confinamento e TIP. E na recria com 560, produzindo aí próximo de 6 arrobas ano, que é um número realmente muito relevante para o Brasil, né? Que eu falei aí uma média de 4, a gente produzindo 12, numa recria aqui 6, uma média de 3 arrobas em uma recria. Então, vai aqui... tirando uma foto dessas telas que a gente está mostrando para você aí de casa, depois você vai chamar um técnico, vai chamar o seu veterinário, seu zootecnista, seu agrônomo, e debater esses números obtidos aí com semi-confinamento no Brasil, pessoal, tá bom? Chama principalmente os técnicos lá da companhia aqui que ajudaram a desenvolver
a fazer esse levantamento desse benchmark. Vamos encerrar rapidamente aqui as outras telas que a gente tem, Matheus, vamos lá? Os indicadores de cria, rapidamente. Perfeito, aí assim, o uso do CRIP entregando 19 quilos a mais, uma técnica vale a pena. Já antiga, com toda certeza, 20 quilos a mais de bezerro, né? Quem é que não quer, né? Quem é que não quer, né? É uma valorização muito grande na venda e um dado extremamente importante, 15 quilos a mais no bezerro antecipado. Aqui, né, trocando o nome aqui, o antecipado, talvez para o linguajar mais comum do campo, é o famoso bezerro do cedo. A vaca exposta na reprodução no início da estação de monta, no início do período de águas, onde ela passa o terço inicial e médio com boa qualidade de capim, então isso favorece para a capacidade do bezerro a produzir. Ou seja, se eu prenhar minha vaca no início, Mauro, eu já vou estar entregando 15 quilos a mais de bezerro lá no final. Entendi. Olha só, 66% dos entrevistados usam a TIP. A TIP, ele tá ali, ó, tem até perguntas sobre isso. Tira a foto aí, pessoal. TIP, a gente fala para animal que come acima de 1,5% do peso vivo por dia, tá? Semi-confinamento de 0,8% a 1,5% do seu peso vivo por dia. Então tem muita gente alimentando muito bem seus animais lá na terminação intensiva em regime de pastagem, né? Isso mesmo, né? Isso, Mauro. O pessoal usa muito software de gestão de pasto, isso é muito legal. 2 pontos, né? 86% aí dos clientes, eles têm o adequado tempo adequado espaçamento de coxo e uma informação do software, né? A gente vê aí 47% usam o software em sistema de pastejo. A gente acredita muito que esse software vai ajudar essas fazendas a ter informação confiável. Esse ano nós iremos lançar, Mauro, um software, o maior software de pecuária de pasto do mundo. A equipe da equipe ProBeef estará lançando esse ano. É um software aí com a parceria de uma empresa australiana que vai realmente mudar o controle de informação das fazendas de pasto. Tá. Em resumo, esse benchmarking, qual que é, em poucas palavras, o que o André Brick, especialista em semi-confinamento no Brasil, tem a dizer para a fazendeirada que está nos assistindo? O que ele mostrou? Que realidade, que gargalos? Vale a pena o semi-confinamento no Brasil? Com certeza, Mauro. Semi-confinamento e TIP são tecnologias que vieram para ficar e só tende a aumentar. Mas mais do que isso, dando um passo, o benchmark mostra, pecuarista, que com gestão, com pessoas bem treinadas, com nutrição adequada e com intensificação, você consegue ter uma fazenda produtiva, produzindo arrobas por hectare aí, competitiva com a agricultura e fazendo a pecuária nacional aí prosperar. Não se esqueça que eu já mostrei gado, novilhas do protocolo 1953, lá da região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terminadas em semi-confinamento, novilhas de 0 dentes, sobreano, acima de 20 arrobas, semi-confinadas. Preste atenção nesses 11 hábitos que fizeram um sistema de semi-confinamento eficiente no Brasil, tá? Hoje a minha enquete foi a seguinte, ó, você já fez semi-confinamento na sua fazenda? Acha viável? Vamos ver a resposta? 83,3% do pecuarista que participou hoje da nossa pergunta, da nossa enquete, eles acharam que sim, já fizeram, acha viável. Mas alguns ainda precisamos trabalhar esses quase 17%, né, André? Não, vamos pegar o telefone vamos fazer a cabeça deles aí. Vamos fazer. Vamos lá, mas essa, na verdade, é uma pergunta muito bacana que o pecuarista gosta. Muitas vezes ele não fez ainda, mas vale a pena você experimentar. Tem que experimentar, senão a gente vai saber o que é bom, o que é ruim, né? Não adianta não experimentar, né? Obrigado, parabéns aí. Já está em pleno vapor a 4ª edição do benchmark de semi-confinamento de vocês, né? Isso. Tá rodando ou ainda não começou? Ainda não. Nós começamos a safra abril a maio, né? De abril a maio. Em maio deste ano, nós vamos começar para fazer o material, as coletas com as fazendas. Então, em abril inicia. Aí vocês devem aumentar o número de 39, provavelmente, né? Com certeza, Mauro. Se você é cliente no Tron, tal, ou que você queira participar também, né? Muitas vezes o cara nem é cliente, mas quer conhecer, quero participar, eu faço. Isso é fundamental, Mauro. Entre em contato com o pessoal da Nutron, vai lá, entra em contato no site, na assessoria. Queria agradecer o pessoal do marketing também, e o pessoal da assessoria de comunicação, da Catchon aí, que gentilmente trouxe o André hoje para trazer essas informações importantíssimas e relevantes para a fazendeirada brasileira. Patrão, obrigado, viu? Obrigado. Parabéns você, pelo Mauro. trabalho aí. Uma honra estar aqui. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Como o Mauro falou, o time ProBeef está à disposição. Quem quiser detalhar mais o benchmark, saber mais, ter informação da sua fazenda, nós estamos à disposição no Brasil todo para contribuir aí com o seu negócio com a pecuária.